Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe mais um vídeo aula passo a passo para vocês. Essa é uma regatinha, uma blusinha, né, uma bata, como vocês quiserem dizer, que eu fiz aqui no canal. E eu trouxe o passo a passo dela para vocês, eu espero que vocês gostem. Se puderem, se inscrevam no canal se esse tipo de vídeo aula te interessa. Curte o vídeo se vocês gostaram e qualquer dúvida comente aqui que eu ajudo vocês a fazerem a peça de vocês, tá? Espero que vocês gostem e esse é o nosso vídeo aula de hoje. Bom, pessoal, vamos começar o nosso trabalho, né? Eu já tenho aqui algumas partes prontas, vou mostrar para vocês. Eu vou trabalhar com o fio EcoSoft, tá? Esse tende a ser de ordem 4, é um fio mais fino, mas também não é tão fino, ele tá ali um fio acima do Charme, digamos assim, né? Mas ele é muito bom de trabalhar, eu gosto bastante dele, econômico. Ele rende bastante e não é tão caro, então eu vou trabalhar com o fio EcoSoft. Para fazer o bojo, eu vou usar a minha agulha de número 3 e a parte de baixo do babado da blusa, que eu quero ela mais soltinha, né? Eu vou utilizar a minha agulha de número 4. Então eu começo meu bojo com a de número 3 e depois eu passo para a de número 4, tudo bem? Aqui eu acho que não vai precisar de nenhum marcador, mas caso vocês queiram um marcador, geralmente vai marcar aqui o centro, né, do nosso bojo, né, aqui. Mas se não tiver, não tem problema, porque fica muito... dá para ver certinho onde é o meio aqui do nosso trabalho. Aqui eu já fiz 3 partes, né, do nosso bojo, porque nós iremos precisar de 4 bojos desse aqui. Para o meu tamanho, que é um tamanho G, ele fica ali entre 96 centímetros, mais ou menos, o meu busto, né? Então, assim, para esse trabalho, eu vou passar as medidas mais ou menos aqui para vocês, né? De tamanho, né? O meu costuma ser um G, que entra aqui nesse 97 centímetros, mais ou menos. E os meus bojos, eu fiz uma divisão. Eu peguei o meu valor total aqui de busto, né, que no caso foi 96 centímetros, e dividi aqui pelos meus 4 bojos. E lembrando que a gente tem que tirar ali aqueles 10 centímetros no total, né, porque o crochê tende a ceder. Então, à medida que a gente vai usando, ele vai cedendo. Então, assim, eu tenho 96 de busto, então eu contei 86 e dividi esses 86 centímetros por 4 bojos, que é o que eu irei utilizar, que é o meu tamanho. Então, se você for fazer um tamanho M, provavelmente a média está entre 91 e 97 centímetros de tamanho de busto. Então, assim, normalmente eu trabalho com peças mais sobre medidas, né? A minha medida, no caso, né? Que é sempre um tamanho G, mas na encomenda também. Se eu tenho alguma encomenda, eu peço ali o tamanho da cliente, né? Que ela meça para mim, me mande, ou às vezes eu consigo tirar a medida e eu trabalho em cima das medidas da cliente. Mas, caso vocês, né, em casa estejam fazendo o tamanho padrão, tá aí o tamanho que eu já deixei aqui anotadinho para vocês. O tamanho total, tira uns 10 centímetros do que você for fazer, e desse tamanho, tirando os 10 centímetros, vocês vão dividir por 4, porque nós iremos trabalhar com 4 bojos, 2 na frente e 2 nas costas. Então, é só fazer esse tamanho. Em relação às voltas, aqui nós iremos começar igual com todo mundo, tá? Esse aqui é o tamanho G. O tamanho G tem 17 carreiras, né? Aqui. Recomendo tamanho M, 16, tamanho P, 15, PP, 14, tamanho GG, 18. Então, assim, em relação às voltas aqui no tamanho, eu indico só a diminuir ou aumentar. Para o tamanho G aqui, eu tenho 17 voltas. Nessas 17 voltas, eu vou tirar o tamanho em centímetros para vocês, porque às vezes você pode estar trabalhando com outra linha, né, outro material, ou tensão de ponto. Tem 25 centímetros aqui, tá? Da base até aqui na parte onde inicia. Tem 25, 17 voltas. Então, se você for fazer aí
às vezes um tamanho P ou M, diminui aqui de 1,5 cm a 2 centímetros por tamanho, ou aumente de 1,5 a 2 centímetros por tamanho se for fazer maior. Aqui eu tenho 25 centímetros do tamanho G, tenho 17 carreiras aqui feitas, e esse é o tamanho G. Então, vão adaptando aí na casa de vocês, eu espero que, não tenha ficado dúvida. Se ficar alguma dúvida, comenta aí que eu respondo vocês com certeza. E vamos começar o nosso bucho. Eu vou deixar esse aqui de lado e vou começar um novo com vocês. Porque antes de fazer, eu já tinha feito 3, Pra vir aqui só explicar para vocês como fazer. Então, eu começo com o meu nozinho, Eu recebi aqui 35 correntinhas, porque essas correntinhas é essa parte aqui da alcinha da blusa, que é onde a gente vai amarrar depois na parte de cima do ombro. Então, assim, se você acha que 35 é muito, 35 é pouco, você pode fazer mais ou menos. Isso aqui é só mesmo para a gente conseguir amarrar a nossa blusinha certinha no ombro. Então, assim, se você quiser fazer mais ou menos, não vai mudar o nosso trabalho, tá? Então, eu faço as 35 correntinhas e volto com vocês. Prontinho, fiz as minhas 35 correntinhas. Agora eu vou laçar o meu fio e volto aqui na terceira correntinha e faço um ponto alto. Laço e volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. Aí no total eu fiquei com 3, porque essas duas correntinhas iniciais eu conto como um ponto alto. Eu viro meu trabalho, eu vou voltar aqui nessas duas correntinhas aqui, nessas duas partes da correntinha, e vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas. Isso aqui para mim vai no ponto alto. Eu laço e venho no próximo ponto, que é o ponto do meio. E nesse ponto do meio eu faço 3 pontos altos. Então no meu pontinho do meio eu sempre irei fazer 3 pontos altos, é onde eu faço o meu aumento. Então nesse pontinho do meio aqui eu faço 3 pontos altos no mesmo. Aí eu volto aqui no último, que é onde são as correntinhas, do ponto anterior. E eu entro e faço meu ponto baixo. Meu ponto alto, aliás. E vai ficando assim. Viro meu trabalho. Volto aqui, pego essas duas partes da correntinha, puxo um ponto baixo e faço duas correntinhas. Caso você inicie de outra maneira, não tem nenhum problema. Eu gosto de começar assim porque fica retinho. Venho no próximo, faço um ponto alto. E aqui é o ponto do meio daqueles 3 pontos que nós fizemos de aumento. Então, eu laço meu fio e dentro dele eu faço 3 pontos altos. 2 e 3. Fiz os meus 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui os meus 3 pontos altos de aumento, Esse ponto aqui do meio é onde eu sempre irei fazer o aumento com 3 pontos altos no mesmo ponto de base. E eu continuo fazendo ponto sobre ponto. Venho aqui no último, que é as correntinhas. Tiro minha agulha e puxo. Faço mais um ponto alto. Qualquer coisa também é muito fácil de vocês contarem, porque aqui, por exemplo, aqui nós começamos com 3 pontos, E aqui nós já começamos com 5 pontos. Aí era um ponto normal, o aumento e um ponto. Aí no próximo, 2 pontos altos, O aumento e 2 pontos altos. Eu viro o meu trabalho, no próximo eu faço a mesma coisa. Entro aqui, Levanto o meu ponto alto. Eu laço, e aqui, se no anterior foi um ponto, 2 pontos altos antes do aumento, então nesse aqui são 3 pontos altos antes do aumento. E o aumento é o ponto do meio daqueles 3 pontos que nós fizemos. E essa volta é só isso, gente. O que vai mudar aqui é o aumento que é no ponto do meio ali, nesses 3 pontos altos nossos, O ponto do meio aqui é onde a gente vai sempre fazer o aumento com 3 pontos, No nosso ponto de base. É a única coisa que vai mudar aqui no nosso trabalho. E eu irei fazer todo o meu, como eu já falei para vocês, o tamanho G eu fiz 17 voltas.
Então, às vezes, para você vai ser mais ou menos, não sei. Façam aí o de vocês. Eu irei finalizar o meu e volto para a gente fazer o babado da nossa blusa. Bom, pessoal, aqui eu coloquei os meus 4 bojos, né? Um em cima do outro, para vocês terem uma noção, né? Como que fica assim. E agora eu irei juntar os 4, né? Com pontos altos. Eu já irei trabalhar com a minha agulha de 4 milímetros. E eu vou trocar o fio, vou colocar esse marronzinho só para dar um detalhe, né? Para ficar bonitinho assim, né? Branco com marrom, gosto. Mas se vocês quiserem continuar fazendo sem trocar cor, não tem problema. Aqui eu cortei o fio do meu bojo. O que vocês podem fazer é continuar fazendo ponto alto. Aí o que eu indico? Deixa o fio para essa ponta, que essa ponta aqui teoricamente tem que ficar por baixo do braço, né? Então aqui é seu último ponto, você volta fazendo ponto alto juntando todos, tudo bem? Eu vou deixar essa parte para cá, né? Que é mais fácil para mim. E agora eu irei prender o meu fio, né? Nessa ponta de cá mesmo, que é onde eu comecei, para poder fazer a minha volta de ponto alto, interligando aí os 4 bojos, né? E vendo agora, estava pensando aqui, ia ficar mais bonito se todo mundo ficasse assim, né? Pro lado certo. Então, teoricamente, isso aqui é o lado certo de todos. Aqui é assim, gente. Na hora a gente decide. Assim, ó. Porque aí ficam todos pro mesmo lado. Aí tanto que aqui, por exemplo, se você vier fazendo com a mesma cor, não quiser trocar, aqui ao invés de você cortar o fio, volta fazendo pontos altos, que é para você já juntar as peças. Aqui eu vou trocar de cor, para dar um detalhezinho, e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Então eu vou dar 2 laçadas na agulha, e aqui eu já começo com um ponto alto falso. Bem no meu comecinho aqui, ó. Aí aqui, eu irei fazer ponto sobre ponto. Então, é um ponto alto em cada pontinho de base desse aqui. E vai ser assim, ó, essa minha volta. Eu vou fazer tudo aqui, né? Aí eu volto com vocês pra gente juntar esse com esse aqui, tá bom? Prontinho, pessoal. Fiz aqui até o meu último ponto alto, né? Dessa parte. E agora vamos passar para essa parte de cá, para esse bojo desse lado de cá. O que eu vou fazer? Eu vou laçar o meu fio, como se eu fosse fazer um ponto alto. E eu já venho aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, e faço o meu ponto alto. Assim as peças estão, as partes no caso, né, estão unidas. Aí eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E assim eu irei conectar todos eles, tá, gente? Eu laço como se eu fosse fazer um ponto alto. Aqui, ó. Laço como se fosse fazer um ponto alto, né? E faço esse ponto alto, né? Só que aí eu faço esse ponto alto já aqui. Aí fica, até que não arrematei pra às vezes me ver, né? Mas aqui, ó. O que acontece é que fica com o decote um pouquinho mais fundinho. Mas aí depois a gente faz um acabamento com ponto baixo, aí dá uma fechadinha a mais, tá? Mas é assim que a gente une um bojo no outro. E o mesmo vai valer para isso aqui. A gente vai continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Na hora que chegar aqui, a gente faz o último ponto alto. Lá assim entra aqui no nosso primeiro ponto e assim vai juntando os 4. Eu vou dar toda a minha volta e eu volto aqui com vocês para mostrar como ficou o final, para a gente trocar de linha e fazer de outra cor a próxima volta. Mas só se vocês quiserem trocar, se não, pode manter a mesma cor o trabalho inteiro. Bom, pessoal, fiz, né, toda aqui, né, juntei todas as partes, não arrematei, preciso arrematar. E agora eu irei continuar com a minha agulha de 4 milímetros e vou voltar para o meu fio branco. E agora nós iremos trabalhar com um ponto que eu conheço como ponto concha. Talvez aí você conheça por outro ponto. Ah, e aqui eu já terminei a linha marrom, né? E fechei com um ponto baixíssimo aqui, tá? E agora eu vou prender de novo e vou começar com o meu ponto concha. Eu vou laçar 2 vezes na agulha, né? Para um ponto alto falso. E vou vir aqui. Dessa primeira aqui mesmo, sabe? E vou prender aqui com um ponto alto. E aqui eu irei trabalhar com ponto alto alongado.
a peça fica mais fluida, mais solta, né? E o trabalho rende quando você trabalha com um ponto alto alongado. Eu irei fazer no mesmo ponto de base aqui 5 pontos altos alongados. Contando com o inicial, eu já tenho 3, né? Faço uma vez aqui, 4 e mais um, 5. Eu trabalhei com 5 pontos aqui. Aí eu pulo uma, duas e na minha terceira eu faço um ponto baixo. Laço meu fio, pulo dois pontos de base e entro no terceiro. E aqui eu irei trabalhar com 5 pontos altos alongados no mesmo ponto de base. E essa vai ser a nossa repetição a volta inteira. 3, mais um, 4 e mais um 5. 5 pontos altos alongados no mesmo. Pulo 2, no terceiro eu faço um ponto baixo. E vou continuar fazendo assim a volta inteira. Eu sei que eu não contei aqui, né, pontos para mostrar para vocês se ia dar certo, se ia dar errado, mas o propósito aqui é deixar vocês livres porque cada um faz de um tamanho diferente, né? E às vezes a quantidade de ponto que eu tenho aqui não é a mesma quantidade de ponto que vocês têm aí. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com essa liberdade de poder fazer, né, livremente, do seu jeito. Então, aqui eu não contei, mas aí na casa de vocês, vocês vão adaptando para o que precisa e o que não precisa. O que for melhor para a peça. Às vezes vai chegar no final, você vai ficar sobrando 2 pontos e você tem que fazer um ponto baixo. Adapta, faz um ponto baixo e você já faz uma correntinha e consegue prender ali, não vai ficar emborcado o seu trabalho e nem vai embabadar. Então, assim, aqui o que eu gosto de trabalhar é essa questão de ficar livre da receita, digamos assim, e à medida que vocês estão fazendo isso, vocês vão aprendendo um pouco mais ali, né, sobre improvisos e também sobre maneiras, né, de trabalhar. Então, eu não contei aqui quantos pontos eu tenho, mas lembrando que a gente precisa de 2 pontos aqui, 3 pontos, então assim, a gente precisa de 5 pontos para trabalhar, 6 pontos para trabalhar esse nosso pontinho concha aqui, que são 2 aqui, 3 aqui, mais 2 aqui e um aqui. Então, o propósito é sempre esse, ponto baixo, pula 2, vem no terceiro, 5 pontos altos alongados no mesmo, pula 2, no terceiro prende. E essa vai ser a nossa volta inteira. Caso, né, provavelmente o meu vá precisar de alguma adaptação, eu volto aqui e mostro para vocês se sobrou ou faltou ponto, para mostrar uma maneira para vocês que eu posso ter resolvido, né, o meu problema e assim não ter ficado precisando ficar contando ponto, sabe? Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Eu espero que de vocês também deem. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Eu sempre vou estar acessível para responder vocês sem nenhum problema. Mas inicialmente é só para vocês terem essa liberdade de trabalhar à vontade. E caso não queira fazer o ponto concha, pode trabalhar a peça inteira com ponto alto alongado, ponto alto duplo, sem nenhum problema. Eu gosto do ponto alto alongado porque a peça fica mais maleável e o trabalho rende um pouco mais. Então eu irei fazer todo o meu. Eu volto com vocês quando chegar aqui no final para fechar, para a gente ir para nossa próxima volta. Cheguei aqui no meu final, pessoal. Vocês podem ver sobre aqui 3 pontos altos, né? No final. O meu último foi um ponto baixo, né? Sobrou 3, então teoricamente tinha que sobrar só 2. Mas como eu disse, né? É legal a gente ir adaptando algumas peças, né? Pra ir se ajustando e tal. Nesse caso aqui, que me sobrou 3, eu vou fazer uma correntinha e vou prender com um baixíssimo bem aqui, na cabeça do meu ponto. Inicia, né? O meu ponto alto. Fiz um baixíssimo. Aí aqui eu vou
tirar todo o fio. Vou passar ele para trás, que é para já arrematar. Aí eu vou trocar de fio mais uma vez. Agora eu vou colocar o marrom. Vou colocar o marrom e vou continuar trabalhando do mesmo jeito. Aí, agora com o marrom eu irei fazer ponto concha também. Aí aqui eu vou fazer diferente. Vou fazer um nozinho corrediço. E, né? E aqui onde é o meu lequinho, né, do meu ponto concha, são 5, né? Então o meu terceiro ponto é o ponto do meio. Então eu vou colocar minha agulha aqui nesse pontinho do meio, né? Vou puxar o fio, vou fazer uma correntinha. Assim. E agora eu irei trabalhar com os meus pontos altos alongados, onde é os meus pontos baixos. Mesma coisa. 5 pontos altos alongados nesse ponto baixo. 5. Mais um. Aí eu venho aqui, né, no meu próximo lequinho, que são 5. Eu venho no terceiro, que é o do meio, e faço um ponto baixo. Laço e faço aqui dentro desse ponto baixo da volta anterior, mais 5 pontos altos alongados. E é assim que eu vou trabalhar agora toda a minha volta, gente. Até a altura que eu achar que vai ficar legal a minha blusinha. Aí vocês podem fazer na casa de vocês também, né? A altura que vocês quiserem. Vem aqui no terceiro ponto, né? Faço meu ponto baixo. Assim. E eu irei seguir fazendo dessa maneira até uma altura que eu acho legal aqui a minha, na casa de vocês, vocês podem. Isso aqui dá até para virar um vestido, gente. Se continuar fazendo aqui no comprimento de um vestido, fica bem bonito também. Aí no caso só iria precisar de uns aumentos no quadril, né? Para não ficar apertado no bumbum. Mas aí vocês podem ou fazer pontos a mais ou aumentar o tamanho da agulha, que já faz uma diferença assim imensa, sabe? Mas dá para fazer um vestido desse molde aqui. É só ir descendo aqui a altura que vocês quiserem. Eu vou pra vocês verem como que vai ficando, né? É até legal trocar de cor para vocês terem uma noção como que fica. Eu vou fazer a minha aqui até o final. E até assim, uma altura que eu acho legal, que pegue no umbigo, né? Eu vou fazer aqui a minha e eu volto para mostrar o resultado final para vocês, tá bom? E assim ficou meu resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiz algumas trocas de linhas ali para dar um detalhe na peça. Espero que tenha feito aí gostado e até um próximo vídeo aula.